E estamos ao vivo. Coisa linda. Deixa eu ver se a minha luz melhora assim. Boa noite, Matheus. Guardando o Bruno entrar. Hoje eu tô fazendo de casa, a luz tá meio diferente aqui, né? Tá tão boa. Tudo bem, né? Bruna Seixas entrou. Chegou. A Bruna chegou. Kelly, boa noite. Olá, tá me Chegou. ouvindo bem? Peraí. Tô te ouvindo bem. Só tinha Tá, deu dado uma uma travada travadinha. aqui. Eu também percebi que é travada. Não, mas tudo bem. E aí, a gente vai pegar as crianças Cenário. depois? Live? Queria aproveitar o momento e agradecer minha mãe por proporcionar esse momento pra gente e para todos. O negócio é aquelas coisas de casal. Você sempre faz isso, tá vendo? Você sempre demora para entrar, sempre trava o seu negócio. É, Eu, eu a gente anunciei a live, sempre tem que lavar. eu anunciei a live como caso de família. Bora lavar roupa suja então. Hoje, hoje depois de Márcia Goldschmidt, nós vamos casos de família aqui. Ai, ai. Deixa eu tirar aqui que eu acho que eu esqueci meu celular vibrando. Peraí, deixa eu tirar o som. Tá? E aí, Já. como a gente está no horário, né? E como hoje tem Flamengo na Libertadores, Tem nós que pegar as precisamos crianças depois? isso. Mas vamos iniciar e fica gravado, né? Então, É. tinha muitas promessas aí de pessoas para ver, mas as pessoas também podem ter acesso depois à versão gravada. Ótimo. Então, boa noite oficialmente. Uhum. Estou nessa série de lives aí às quartas-feiras, às 19 horas. Já passamos por alguns temas e ainda não tinha tido a oportunidade de falar com Bruna e trazer a nutrição para nossa, né, para o nosso bate-papo. E aí deu um gancho muito bom na semana passada, porque semana passada eu falei com a Cris, né, fisioterapeuta, sobre dor e o repouso versus movimento na questão da dor. E uma das coisas que a gente comentou durante a live foi a importância do aspecto nutricional nesse manejo da dor aí, né? Uhum. E, e aí dor e performance também estão muito associados, né? Com, tanto que os atletas normalmente estão em situação de dor. Então é isso, Bruna, quiser fazer suas considerações iniciais, dar aquela
apresentada, falar um pouquinho do seu trabalho como nutricionista. E é isso, vamos tocando. Diga-me. Então vamos lá. Como eu já vi aqui pessoas próximas, né, pessoas que me conhecem, mas como vai ficar gravado, vou me apresentar, é, falar um pouquinho, né, do meu trabalho. Eu sou nutricionista, trabalho com atendimento, né, agora no momento online, e trabalho também no Instituto da Fernanda Keller, onde a gente trabalha lá com triatlon. E como você falou de atleta, eu também vejo bastante lá todas as dores e relacionadas à alta performance, né? Bom, com relação ao meu trabalho, né? Com relação Pode falar. Não tem uma coisa legal que você fala, que as pessoas olham Hum. para você e te veem como uma folha de alface. Como Eu isso? sempre gosto de me apresentar assim, né? Eu ia falar isso em seguida. Porque quando a gente fala sobre nutrição, a primeira coisa que vem logo à mente é, né, uma alimentação saudável, aquele pratão de salada, né? E, enfim, só coisa, né, só frutas e só legumes. E eu gosto de falar exatamente que não me vejam como uma folha de alface. Eu não sou o resumo, né? O meu resumo não é uma folha de alface. Eu vou muito além disso, né? E como qualquer ser humano, eu tenho também minhas preferências, gosto também de algumas coisas que são mais gordurosas, né? Alguns doces, enfim. Eu acho que trazer um pouco dessa minha realidade como ser humano, sabe? Causa bastante empatia também, né? Porque eu não tenho uma filosofia contrária do que eu faço, sabe? E aí eu gosto muito de desmistificar isso, falando que eu não sou uma folha de alface, né? Eu adoro alface, eu gosto de comer sim, mas não sou somente isso. Então a base filosófica, né, vamos colocar assim, do meu trabalho é uma alimentação variável, né, balanceada, vamos dizer melhor, harmoniosa, né, considerando também a pessoa, o indivíduo. E isso, né, a gente conversa muito aqui em casa sobre, né, e isso é muito rico quando a gente fala sobre nutrição. E aí a gente acaba entrando na história daquela pessoa e aí podendo fazer todos os manejos para o objetivo dela, né? Então de forma até empática mesmo, né? Eu gosto de trazer essa, essa frase que você colocou aí da folha de alface. Não sou eu. É muito, é muito importante a gente pontuar aqui, né, de cara, assim, para alinhar conhecimento, né, e técnica, que tanto eu com a parte de exercício, movimento e tal, como você com a nutrição, nós temos uma visão muito para além das calorias, né? Então, tanto eu, de um lado, não me prendo muito a isso, aliás, não me prendo em nada a isso, com relação a quanto que aquele exercício está gastando de caloria, quanto que não está, se emagrece, se não emagrece. Então, tem outros aspectos muito mais relevantes, muito mais importantes. E no caso da Uhum, nutrição, né? Tem outras questões que envolvem a nutrição que são que às vezes as pessoas não se dão conta, não percebem, que são muito mais importantes do que você pensar de repente ali em quantas calorias, ou se aquele alimento tinha colesterol, se não tinha, né? A carga proteica, enfim, tem outras questões que vêm bem antes disso, né? Então, que questões seriam essas, assim, por exemplo, assim, pensa no lance de horários, né? Então, eu tenho que comer 3 em 3 horas, não tenho que comer de 3 em 3 horas. Que outras questões que a gente pode falar, assim, como introdução, né? Que vão além dessa história da caloria. e engraçado que falei isso hoje, sabe? Eu conversei sobre isso hoje. Sobre
o quanto a nutrição ficou encapsulada, né, e ficou rotulada como caloria, né, o quanto você olha para a nutricionista e você espera que você tenha, na verdade, um retorno, né, de tantas calorias com relação à dieta, ou então de tanta porcentagem de gordura ou de carboidrato, enfim. E aí, nessa loucura que a nutrição se tornou, assim, nessa visão, né, da nutrição nesses parâmetros simples, assim, né, e pouco fundamento, assim, pouca coisa, isso é muito simples, não é? Não vai além, né, como você colocou. Você acaba, na verdade, vendo nas pessoas uma necessidade, né, de retorno de caloria, de entender o quanto que tem aquele alimento, né, quantas calorias tem uma batata, quantas calorias tem né, quanto de carboidrato tem uma banana. E aí eu fico, gente, eu não sei, porque tem tantas variáveis para compor essa caloria aí que eu não sei. O que existe é uma média, e eu não posso falar para você sobre uma média. Não vou estipular, não vou aqui falar que uma banana tem X calorias e depende de outros fatores que compõem essa caloria. E aí, quando a gente analisa a alimentação como um grande elemento da nossa existência, e aí a gente começa a se auto-observar, a gente começa a perceber que tudo faz muito sentido, tudo muito interligado, sabe? Então, no caso, eu vejo muito, assim, hoje eu acredito bastante, né, na alimentação como um reflexo também, ou seja, você observando, se auto-observando, você consegue entender o que que seu corpo está precisando naquele momento, você consegue perceber ter mais percepção sobre fome, mais percepção sobre sede, né, e aí você acaba saindo desse movimento de caloria, de contagem, de caloria, de contagem, de carboidrato, de contagem, de gordura. Eu não estou aqui demonizando, porque quando eu falei agora contagem de carboidrato, me veio à cabeça, né? Casos de pessoas com diabetes, já com alguma é, é, patologia estabelecida, é importante sim de você ter um acompanhamento voltado para aquela patologia, para que não tenha nenhuma piora no sintoma. Mas quando a gente fala sobre prevenção, né, o que é muito diferente, a gente não precisa ficar tão preso a esse rótulo, né, da alimentação voltada para caloria, né? A gente vai muito além. Então, enxergar o indivíduo, né, com emoções, né, né, o estresse, e aí estresse não é uma pessoa, estou estressada, estou, né, irritada, não, né, mas ter esse estresse, uma carga aí em cima, uma carga negativa, enfim, tudo isso associado tem uma importância, né? E vai afetar na alimentação, não tenha dúvidas, né? A alimentação como agregador de pessoas, né? O que envolve o nosso social, a alimentação emotiva, né? Que afeta nosso emocional, ou que as nossas escolhas são afetadas por esse emocional. Tudo isso, né, levando em consideração o indivíduo, aquela história, né, tendo esse cuidado, né, de você observar e não falar algo tão, tão vazio como é a caloria, sabe? Falar uma coisa tão simples, assim, é pouco, sabe? É vazio. E somos muito mais do que De isso. frente, de frente para um prato de comida, né? Tem uma história, né? Exatamente. Então, parece que você, quando sugere a montagem do prato de comida, você está olhando só para aqueles componentes químicos que estão ali, e aí Uhum, esquece a história que está na frente, que está presente naquele prato ali. Toda a cultura uhum, daquela pessoa, como você falou, todas as emoções envolvidas, todo o comportamento, a fase de vida que ela está passando, tudo isso, exatamente. né? A capacidade digestiva de cada um. Então, de Exatamente. repente, uma coisa para uma pessoa vai funcionar muito bem, para outra não vai, né? Então, assim, esse primeiro, eu gosto de ir fazendo
coisa de professor, né? Sim, esse primeiro, Por etapas. para ser didático, né? Esse primeiro momento, a gente queria alinhar muito isso com vocês, assim, a nutrição e o movimento para além da caloria. Então, para a gente olhar de uma maneira bem ampla, como a Bruna falou, e caloria estou usando como exemplo, mas para além dessas questões assim, o que É compõe para além aquele. do fechado, para além de uma coisa, por exemplo, para além de numeração também, né? Acho que não dá para a gente ficar Exatamente. contando, né? Não vou ficar aqui contando, eu fiz 15 agachamentos, né? São 3 séries de 15. Ai, meu Deus, eu vou fazer só 13, mas se eu fiz 13, né, no Perfeito. movimento correto e tudo mais, num padrão legal, então ótimo. Né? Se eu fiz 13 qualquer coisa, se eu fizesse 15 ia dar no mesmo. A caloria acho que Perfeito. funciona da mesma forma, sabe? É o mesmo raciocínio. Perfeito. Tudo que envolve e todo o comportamento que é despertado com aquele alimento ou que você se despertou para escolher aquele alimento ali. Então, essa Sim. parte é muito importante para a gente começar a chegar na história lá da digestão, né? E aí, assim, como é que é? O que é a digestão, né? Porque para muita gente, digestão é comer e comer e cagar. Evacuar. Eu É, sabia que você ia falar isso. A gente já óbvio, conhece, né, gente? Então, já sabe. óbvio que eu ia É, falar isso. Então, você pergunta para as pessoas, como é que é a sua digestão? É ótima. Eu vou 3 vezes ao banheiro por dia. Eu vou todo dia, meu intestino é um reloginho. Ou então minha digestão é péssima. Eu vou fico 3 dias sem ir ao banheiro. Então a digestão para a maioria das pessoas ela se resume a comida entrar e sair lá no bolo fecal. Olha aqui, olha que coisa bonita de se dizer, né? Então explica melhor para a gente aí o que é essa digestão, né? foi o que você falou, né? A maioria das pessoas acaba exatamente, Matheus aí, é, acaba considerando digestão como algo muito simples, né? Comi, ou então estou sentindo fome, comi e depois eu fui ao banheiro e tá tudo certo. Essa é a minha digestão. E a digestão é um processo, né, complexo e refinado, muito refinado, né? Envolve diversas células de diversos órgãos, né, para que a gente tenha a disponibilidade desses nutrientes ali presentes no alimento para o nosso corpo. Então, a digestão inicia-se muito além de você sentar e comer aquela comida, né? Vou entrar até no mérito aqui comportamental, porque envolve também o aspecto da escolha, né? Assim, o seu momento, a escolha daquele alimento. Envolve a fome, você sentir ou não fome, você comer por obrigação, né? Então, a digestão, ela se inicia, ao meu ver, né, já antes mesmo da gente começar a comer, de fato, né? E a digestão física, aí sim, ela se inicia na boca, né? Então você tem a digestão mecânica, né? Ali o físico acontecendo na boca, e aí passa, né, pelo estômago, até pro intestino, e até chegar no intestino grosso, sigmoide e reto e esses resíduos serem eliminados, né? Então, quando eu tenho aí, nesse processo, não vou dizer escolhas mais feitas, mas escolhas que não favoreçam a digestão, né? Ou então sentimentos naquele momento da refeição que não são, não tem uma intenção positiva, não tem uma intenção que contribua, né, para a digestão. E aí então a gente tem uma digestão bem complicada, assim, né? Acaba interferindo bastante. Isso é bem subjetivo para as pessoas, né? É, Muito. aceitar essa ideia, né? É bem complicado. Uhum. Então, aquela galera que almoça vendo RJTV, né? Tipo, sangue jorrando na televisão de um lado para o É. outro e tá a Ou pessoa. então com o celular grudado.
vendo, a- acompanhando algum perfil, né, assim que não sei, vou botar um exemplo bem chulo, assim, né? Eu queria ter esse corpo e eu tô comendo isso aqui, sei lá, sabe? Quer dizer, entra numa questão já controversa, sabe? Aí começa já a ficar uma coisa muito negativa para o momento também. é. Então, assim, a pessoa está se alimentando com aquele alimento que está na frente dela e se alimentando também com o que está no ambiente, né? Desculpa aí, Isso. porque a gente esperava aquela coisa assim, não beba café, porque o café irrita o estômago, né? Mas tem muita coisa que irrita o estômago além do café, né? Tem muitas Às vezes, preocupações. às vezes o café tá só pagando a conta daquelas preocupações todas. E, e aí, e qual a importância? Uma coisa que se fala muito também é a questão das bactérias ali, né, que povoam, que fazem ali para, sem a gente ser muito técnico, né, mas só para as pessoas entenderem como é que É, funciona, né? Então, tem exatamente. ali no Eu também. intestino, pode falar. Não, eu ia exatamente falar sobre isso, assim, sobre a gente não entrar em termos muito técnicos, porque eu acho que não é o nosso foco, sabe? Eu também não quero Pessoal, eu não quero também me deter a isso, né? Da gente falar em termos muito técnicos, não é essa nosso intuito. Mas é isso, assim, para uma questão, a questão comportamental tem um peso muito grande sobre a digestão. É, as escolhas alimentares têm um peso muito grande nesse processo de digestão. E uma coisa que é muito interessante, e às vezes a gente não é que não para pensar, porque acho que ninguém vai parar para pensar muito nisso, assim, né? Tem tanta coisa acontecendo que para analisar só essa questão, mas uma coisa interessante a se pensar é que depende de nós, né? Depende das nossas escolhas, do que a gente se alimenta, para que todas as nossas células funcionem, né? Para que aquela enzima que faz a quebra de uma proteína no estômago, ela possa funcionar de forma plena, a gente precisa ingerir alimentos para que isso aconteça, né? Não é simplesmente se alimentar de alimentos que saciem o nosso paladar, né? São alimentos que a natureza nos fornece e que são essenciais para o nosso funcionamento, né? São vitais para esse funcionamento. Então, é pensar o seguinte: eu tenho uma célula no intestino. Para que essa célula no intestino possa atuar no que ela foi predestinada, né? Para que ela possa exercer esse papel dela, ela precisa de substrato, né? Então, se ela precisa de um substrato, às vezes um pouco mais específico ou não, eu preciso oferecer isso para ela, tá? E aí, se eu não ofereço, se eu só ofereço muitos alimentos gordurosos, poucas fibras na alimentação, eu vou desfavorecer essa, essa digestão a nível intestinal, essa digestão a nível celular também, e aí eu vou acabar tendo dificuldade mesmo para que as células funcionem de forma plena, sabe? Vai ter uma dificuldade, tá? E aí, entrando no mérito de microbiota, né? O que significa microbiota? São as bactérias, né? São os micro-organismos, porque não tem só bactéria, né? Mas a gente vai generalizar aqui com bactéria, que fica mais fácil até para entender. São os micro-organismos que nos povoam, né? A gente vive ali tranquilos com eles, né? E que eles têm um papel fundamental na digestão, né? Todo nesse processo digestivo. São as bactérias que digerem aquilo que nosso corpo, nosso organismo não consegue digerir, tá? É claro que eu não estou falando que, então vamos comer coisas, assim, sabe, assim, metais pesados que as bactérias vão fazer essa digestão. Não é isso. Mas de uma alimentação rica, né, em verduras, legumes, frutas, né, tem diversos componentes aí nesses alimentos que a gente não consegue digerir. E as bactérias, elas fazem esse papel, elas cumprem esse papel. E aí, nessa microbiota, existem diversas cepas, né, diversos tipos ali de bactérias e outros micro-organismos que se convivem entre si de forma harmoniosa,
né? E esse convívio entre si e com a gente também, né? De forma harmoniosa. Se chega um momento que eu não estou favorecendo essa microbiota, né? Eu estou ali massacrando, né? Vou botar entre aspas assim, mas massacrando com muita gordura, muitos alimentos refinados, como né, farinha de trigo, como açúcar, né? E baixa ingestão de frutas, verduras, legumes, eu estou desfavorecendo essas bactérias, eu estou criando um desequilíbrio, né? Essas bactérias boas, né, que favorecem aí essa digestão de alguns nutrientes que a gente não, de alguns algumas composições aí que a gente não consegue digerir, é, elas começam a morrer, né? Porque elas também têm prazo, né? As bactérias têm prazo ali de validade, né? Assim, ela tem prazo curto de vida. Então, é preciso e é necessário fornecer uma alimentação que seja rica, né, em alimentos que favoreçam essa microbiota. Em contrapartida com essas que vão morrendo, nessas bactérias boas, esse desequilíbrio acaba favorecendo o crescimento de bactérias negativas, né? E então significa que a gente tem que tomar um antibiótico aqui, por exemplo, uma medida drástica, sabe? Para matar essas bactérias negativas, por exemplo? Não, essas bactérias negativas, elas também têm uma atuação para nós, né? Provavelmente mantém aí esse equilíbrio entre os demais micro-organismos, tá? Então, a partir do momento que ocorre um desequilíbrio dessa microbiota, né, dessas bactérias, acaba causando a desbiose, né, que é o chamado, que é esse desequilíbrio é chamado de desbiose. E aí, esse desequilíbrio faz com que muitas toxinas sejam produzidas, tá? Então, só recapitulando, eu vou falar aqui em termos menos técnicos, tá? Não vou me aprofundar muito, senão a gente vai passar aqui horas para quem. A maioria aí que tá aí, que me conhece, sabe que eu falo pra caramba, inclusive Marcos, então eu vou acabar me detendo em algumas questões que não tem muita necessidade, né? Então, eu também não quero me abranger, eu não quero me deter aqui Também não na. precisa falar nada, né? Não é? Que bom, a gente se complementa. É, a gente não precisa entrar em termos técnicos, né? Em nada muito técnico. Mas é isso, de modo geral, né, a microbiota desequilibrada Só- acaba favorecendo o crescimento das bactérias negativas e a formação de toxinas, né? Diga, Deixa eu falar, tia. É, diga. dois comentários. Primeiro, o Uhum, Matheus fez um comentário bem pertinente, é isso mesmo. Quando a gente está no automático, né? E aí tinha a ver com aquele assunto do tô vendo televisão, tô no celular. Você entra no modo automático e você deixa de perceber e sentir aquilo que você está ingerindo, né? Isso é uhum, um erro clássico, assim, né? E aí, com relação a essa questão da digestão, mais especificamente, como é que funciona também, complementando aí esse assunto das, da microbiota ali, da colônia de bactérias ali no intestino que ajudam, contribuem na digestão. Como é que funciona essa questão da capacidade digestiva? Porque, assim, no exercício, a gente hoje tem um cuidado muito grande em não condenar. E foi um tema, assim, forte da nossa live semana passada, né? Não condenar movimentos. Porque, fulano tem hernia de disco, então não pode correr de jeito nenhum com hernia de disco. Meu Deus do céu, tá maluco, impacto. E aí eu tenho lá um monte de aluno com hernia de disco que corre meia maratona e faz o diabo. Com a nutrição eu tenho a sensação que isso acontece um pouco também, né? Tem alguns alimentos que uhum, ficam condenados, e aí você até falou assim, pô, é gordura, carboidrato e tal, uhum. tomar cuidado. Como é que funciona essa relação também com a capacidade digestiva daquela pessoa ali, né? Porque tem gente que vai comer, e eu não estou falando aqui de patologia, não estou falando de É, alergia, a gente tá entrando em prevenção, né? A gente está falando sobre prevenção, quer dizer, estado de saúde, né? Não sobre qualquer condição patológica, né? não. É um indivíduo saudável ali, que não tem nenhum diagnóstico de doença celíaca, de alergia e tal,
mas sempre que ele come aquele Uhum. bolo com gordura, né, muita manteiga ali e tal, ele fica empazinado, digestão é difícil, tal. Eu tenho Uhum. um amigo, assim, Eu tenho um amigo. eu tenho um Eu tenho um amigo que amigo, acontece muito né? isso com ele. Você chegou agora numa questão que é muito importante, que a educação física faz isso também, que é a individualização, né? É necessário para escutar esse indivíduo, né? O profissional escutar a história e é necessário também a pessoa, né? Todos nós, a gente precisa parar e se escutar e se perceber, né? Isso é clássico, né? De você observar que determinado alimento funciona para mim e não funciona para fulano, né? Eu digiro muito bem, a gente, né, pode comer aí um bolo, eu e você comemos o bolo e eu fico super tranquilo e você fica mais, né, mais empazinado. Então, é importante para a gente entender sobre a digestão, assim, entender mais profundamente sobre a própria capacidade digestiva, e a capacidade digestiva é exatamente o quanto o meu corpo consegue digerir, né, determinada preparação, determinado alimento, com autoobservação, é preciso você se observar para poder entender sobre a sua capacidade digestiva, né? Se não houver essa observação, né, o que normalmente acontece é uma terceirização, né? Ou seja, a pessoa, no meu caso, né, a pessoa chega a mim, né, me pedindo todos os alimentos que acelerem o metabolismo, porque, né, eu vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que queira emagrecer. Então, ela já chega já esperando que eu vá montar uma orientação com alimentos, né, que emagreçam, né, são alimentos que favoreçam esse emagrecimento. Sim, ok. Mas ela também precisa perceber, se auto-perceber, se entender entender como é que é a sua digestão, porque às vezes, né, pessoas que às vezes têm uma dificuldade de digestão, não estamos entrando aqui no mérito de patologia, né, uma pessoa saudável, enfim, mas come um pratão de salada e se sente empanzinado. Pode ter aí alguma desbiose já acontecendo, sim, né? Ou seja, esse desequilíbrio, né, da microbiota intestinal, como também pode ser muito pessoal, né? E aí com isso é interessante. Então a gente pode ter aí por exemplo, uma manobra aí diferente, ao invés de fazer uma salada crua, salada de verduras e legumes abrandados, né? Ou seja, cozidos ou assados, para que favoreça a digestão, né? Isso só pode ser falado, Eu só. vejo, eu vejo duas possibilidades também. Aquela pessoa que acostuma com um quadro de digestão ruim e aquilo ali Uhum. passa a ser mente para ela. Então, ela fica lá meio empazinada, tem muitos gases e tal, e assim, isso aí já é normal para mim, É, nem me uhum. incomoda, Ah, isso já acontece sempre, é meu normal, né? mas Ah, na verdade tem um processo ali complicado acontecendo, né? Negativo sim. acontecendo. Uhum. Ou aquela pessoa que realmente não se dá conta de que um determinado alimento, e por mais que aquele alimento seja extremamente preconizado, né? Então, pô, vai lá e come a tapioca, que tapioca é ótimo, isso aqui, mas toda vez que a pessoa come a tapioca, ela não se sente bem. Ela não, ela às vezes olha e fala, pô, mas é tapioca, mas como assim? Né? Uma coisa tão leve, como que eu tô me sentindo mal? E aí ela não se escuta, como você falou, né? E fica só com a informação externa de que tapioca é uma coisa maravilhosa. E aí ela deixa de repente fazer uma adequação que para ela talvez até um bom e velho pãozinho francês resolvesse melhor que a Pode tapioca. ser. É. Exatamente. A escuta, né, a autopercepção engloba exatamente você ouvir os sinais que o seu corpo está enviando, né, que ele envia o tempo inteiro, né, seja com a fome, que é um sinal, né, dizendo para, né, o que que significa esse código, né, quando eu sinto fome significa que meu corpo já está ávido,
por alimento, ou seja, já pode trazer alimento aqui que eu já estou pronto para digerir essa próxima refeição, né? Na maioria das vezes, quando se encaixa até essas rotinas, né, alimentares, já você tem que, né, numa obrigação de fazer refeições de 3 em 3 horas, você acaba exatamente aceitando só o externo e não se ouvindo, e não se percebendo, né, o que é uma perda muito grande, tá? O profissional não pode simplesmente pegar a informação técnica e transmitir de qualquer forma. E aí eu estou falando como profissional porque o educador físico também está nesse meio, né? E exatamente colocar assim, cara, é isso aí, entendeu? Tapioca faz bem porque não tem glúten, sabe? E não é muito bem por aí, né? É preciso escutar a pessoa, né? É preciso você escutar o indivíduo e o indivíduo se escutar antes para poder falar aquilo que acontece com ele, né? Senão, é, é, porque eu só ia complementar o seguinte: da mesma forma como tem alimentos, né, que causam é, esses sintomas, né, com relação ao processo digestivo, né, arrotos, flatulências, né, gases, distensão abdominal, essa sensação de empazinamento, né, é o mesmo processo com relação aos sentimentos, né, você está com raiva, você tem o que? Palpitação, você tem você fica quente, você fica com o rosto quente, né? Você tá triste, você já fica mais para baixo. Tudo isso é um sinal, né? É mostrando que o corpo corresponde àquilo que a gente sente, corresponde àquilo que a gente ingere, né? E, É e muito o difícil, autoconhecimento é muito importante, né? Ai, é muito difícil você ver uma pessoa plena, né, satisfeita, plena, alegre, feliz ali, sem um processo digestivo fluido também, né? É muito difícil. uhum, uhum, A gente até atribui ao intestino, questões do intestino, a emoção insatisfação. É uma emoção atribuída ao intestino, na nossa leitura. sim, Insatisfação do sim, intestino delgado, intestino grosso, delgado. contrariedade, né? E ainda tem o É, estômago também, né? porque Com é, preocupação, né? é preocupação estômago. Então, assim, porque é claro, né? Fica bem óbvio isso, aquela pessoa que não tem esse processo digestivo muito fluido ali, muito suave, muito leve, o quanto ela transfere isso para a esfera comportamental e vice-versa, né? Uhum, Então, assim, fazendo aqui mais um novo apanhado, né? Falou aqui o quanto esse processo digestivo, estando disfuncional, pode te afetar. E, e aí, assim, dá para a gente imaginar o seguinte, se para conectar bem com o tema da dor, né? Se a pessoa tem uma dor lá articular qualquer, as dores mais clássicas, uhum, assim, né? Uma dor no quadril, uma dor no joelho. Em tese, você tem um processo inflamatório acontecendo ali, para aquela dor exatamente. acontecer. Teoricamente, né? Às vezes não Uhum, tem. Mas tem um processo inflamatório, você tem ali um tecido. Se esse tecido está inflamado, esse tecido está com uma disfunção nutricional naquele tecido ali. uhum, Ele está com nutrição uhum, de determinados nutrientes que não estão chegando ou que não estão conseguindo ser absorvidos corretamente e tal. E aí você falou que lá no intestino, é, se essa, se essa absorção não está sendo bem feita, a gente pode imaginar que esse processo lá no joelho ele tá sendo só a ponta, né? Porque lá no intestino já tem também uma inflamação acontecendo. Então aquelas uhum, células já não estão captando muito bem, elas já estão bugadas, já está rolando um bug lá no intestino. Então ele já não sabe muito bem o que que ele retém, o que que ele despreza. Aí ele retém o que era para ser desprezado, despreza o que era para uhum, reter, está bugado. E aí você tem um ciclo vicioso retroalimentando ali aquela dor, aquela lesão, exatamente, talvez até exatamente. agravando, né?
É. Tem algumas questões aí que eu já até comentei que, por exemplo, é, quando há um excesso aí de escolhas alimentares envolvendo gordura, né, alimentos refinados, né, e baixa de ingestão de frutas, verduras e legumes, o que acontece é que acaba desequilibrando, né, essa microbiota, e aí bactérias negativas acabam tomando conta, né, da região, né, e aí nesse desequilíbrio ocorre produção de citocinas, né, inflamatórias, né, e só nesse processo já é uma questão, já é uma questão assim, importante a se destacar. Nesse processo de desequilíbrio, isso ocorre com muita frequência. Não significa que todo mundo que esteja sentindo um sintoma ou outro esteja com desbiose, mas é algo muito interessante, né, de se observar. Então, só dessa produção dessas citocinas inflamatórias faz com que o organismo se mantenha, quer dizer, essa desbiose acaba mantendo uma inflamação de baixo grau, sabe? Né? Você tem uma inflamação mínima ali, mas que está sempre ativando o sistema imunológico, né? Está sempre ali naquela ativação. Isso também é um fator muito importante nesse processo de dor. Eu tenho alguns casos, cara. Essa semana teve um caso emblemático com isso. A minha Hum, intervenção hum, não é pelo viés nutricional, né? sim. Mas eu tenho ferramentas ali, alguns instrumentos, onde eu consigo, de alguma maneira, estimular as funções do intestino, do fígado, Uhum, do estômago, regular as funções dessas vísceras, né? E aí, uma pessoa que eu estou atendendo que estava com relatos de muita dor no quadril, e a gente vinha fazendo um trabalho, ela uhum, vinha até tendo uma melhora, mas uma melhora relativa, tinha queda de novo. Em algum momento eu olhei para isso com mais atenção e resolvi intensificar bastante os cuidados com esse sistema digestivo, através das minhas uhum. ferramentas, que não é É. alimentação. Então, eu estimulei lá através dos meridianos, através de alguns movimentos, exercícios que trabalham essa região. E aí, assim, o quadro de melhora foi muito rápido, muito. Assim, o alívio da dor foi muito rápido. E isso para citar um caso recente, mas eu vejo muito isso acontecer. Pessoalmente, Isso já é passei muito por comum. É. naquela época, uma época que eu estava com muita dor no quadril e você me orientou ali, a gente fez algumas restrições ali, alguns cuidados ali com a Uhum, alimentação e eu tive exatamente. imediatamente o alívio da dor. Então, Sim. isso é pouquíssimo falado, né? A pessoa vai tomar anti-inflamatória, Muito. a pessoa vai tomar É, analgésico, a pessoa vai fazer é. repouso, uma cacetada de coisa, mas não vai olhar para esse sistema digestivo como algo associado à dor. Não, infelizmente ainda se tem muito a alimentação como a nutrição, né? Assim, mas a nutrição, não a alimentação, mas a nutrição como emagrecimento ou ganho de massa magra. Assim, só existem esses dois polares, sabe? Ou então para fazer qualquer tipo de manejo relacionado a alguma patologia. E quando você vê casos assim, né, de dores crônicas, pode ter certeza que existe uma inflamação crônica ali também acontecendo. E se você tem, né, uma alimentação que não favorece isso, né, que favorece, no caso, a inflamação, né, com todos esses alimentos que eu falei, né, gorduras, alimentos refinados e tudo mais, e principalmente a falta, né, de fibras, a falta de micro e macronutrientes que favoreçam a microbiota, você acaba mantendo esse estágio de inflamação por mais tempo. Você mantém esse sistema de inflamação ativo, né? E aí esse sistema inflamatório funciona para o corpo inteiro, não é só uma coisa pontual, não foi, né? Ah, tá liberando ali uma citocina inflamatória no intestino, então vai ficar só ali no intestino. Não, cai na circulação e vai para tudo. Então é isso, você já tem um processo inflamatório articular acontecendo no punho, acontecendo no joelho, e aí você tem mais citocinas ali inflamatórias, desculpa, circulando, só vai agravar mais ainda esse quadro, né?
E é claro, né, é você manter a saúde do intestino, né? Porque a saúde do intestino, quando você fala assim, parece que são só as células, né? E aí eu estou entrando exatamente com essa questão da microbiota, porque é equilibrar todos esses fatores para manter a microbiota, para manter o intestino saudável, né? Manter as células saudáveis. E tudo isso, toda essa manutenção, né, para manutenção dessas células, vem do alimento, né? Vem daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente se alimenta. Então, vou E, dar aqui um exemplo. Pode falar. Não, eu ia dar, por exemplo, assim, eu vou fazer hoje vou escolher uma pizza à noite. Tá, beleza, eu não faço isso com frequência, né? Ótimo. boa, boa, boa. Boa ideia, boa ideia. Mas assim, faz hoje o uso ó, faz a opção hoje de pizza. Aí amanhã de manhã come pão com requeijão e, sei lá, queijo e toma leite com café e muito açúcar. Quer dizer, só nessas duas refeições aí, nesses dois momentos, a análise que eu faço não é simplesmente nossa, está ingerindo muita gordura. Eu analiso a falta do que tem ali, né? A falta de fibras, principalmente, a falta de micronutrientes, a falta de fitoquímicos, a falta de carotenoides, enfim, de todos esses componentes que são presentes na alimentação com base, né, em frutas, verduras e legumes, principalmente, grãos, cereais integrais, né, também, enfim, que são alimentos. Só um instantinho, desculpa aí. Que são alimentos que favorecem essas bactérias, né, favorecem o equilíbrio, a harmonia dessa microbiota, favorece então todo o cenário e todo o quadro inflamatório no organismo, né, assim, favorecendo exatamente a diminuição desses sintomas, tá? Então, o manejo, por E, exemplo, que você falou que você fez aí com o seu aluno, que é um manejo físico, né, estimula também. Porque eu estou falando aqui da alimentação, mas também tem outros fatores que favorecem, né, a saúde intestinal. Então, se a gente analisar, por exemplo, a respiração, né, como é que hoje a maioria das pessoas respiram? É uma respiração curta, né? Não é uma respiração completa, expansiva, né? Você não tem ali expansão do pulmão com o diafragma comprimindo, né, estômago e intestino, favorecendo também a motilidade e a circulação naquele local, né? Então, é um todo. Falar só de digestão, falar só de um determinado alimento, falar só de um tipo de agachamento, ou falar, né, de um movimento específico para ganho de massa, sei lá, no bíceps, sabe? É algo muito vazio, né? Porque tem muita coisa e, acontecendo, vários fatores, né? Me interrompe, vai. posso? Vai, fica à vontade. É, e na verdade, assim, o que a gente vai vendo é que, tanto no caso da dor, né, e aí já trazendo a questão da performance que a gente trouxe para o tema também, né, Uhum, o que vale é a simplicidade, né? Porque se- o que em geral nós acabamos vendo assim no dia a dia, né? São as pessoas suplementando, são as pessoas aumentando a ingestão um de determinado determinados nutriente, né? nutrientes, ou aumentando o treino de força, aumentando o volume do treino aeróbico. Então, a solução é sempre um aumento, né? Eu uso como exemplo a história de um balde furado. Então, você tem lá um balde todo furado que você fica tentando encher de água. Só, só que ao invés de você olhar para os furos, a solução é você aumentar a quantidade de água que você joga ali dentro daquele balde. Então, às vezes até funciona, né? Ele até enche um pouco mais, você aumenta Uhum, um pouco mais, mas fica vazando coisa. uhum, E aí, uhum, no caso da performance, então a gente falou da dor e no caso da performance. Uma pessoa que está com o intestino
disfuncional, né? E provavelmente fígado está envolvido aí nesse jogo também. A gente está falando de sistema digestivo. Então você está falando, a gente está falando de dois órgãos fundamentais para ganho de massa magra, por exemplo, que é aí um dos queridinhos da galera, né? E É, aí a solução que de repente seria simplesmente você equilibrar um pouco mais a sua alimentação para fechar esses furos ali do fígado, do intestino, equilibrar suas emoções, você falou, equilibrar algumas coisas aí na sua vida. A pessoa vai e chapuleta na suplementação em termos de performance que a gente mais vê, né? Aí vira o samba do exatamente. crioulo, que é aquele sistema que já está todo bugado, você aumenta o conflito interno daquele sistema ali, né? Uhum. Aumenta a necessidade é, de dar conta daquilo ali, né? E que normalmente não dá. Na maioria das vezes não dá. Eu falei sobre isso hoje de novo, assim, né? A nutrição se encapsulou, sabe? E aí, há muito tempo ela já é encapsulada na forma de suplementos polivitamínicos, por exemplo, né? O que tira um pouco a responsabilidade da pessoa, né, de ingerir determinados alimentos, porque acho que só ingerindo aquele polivitamínico, multivitamínico tá tudo certo. Eu tô, né, tô alcançando agora todos os níveis de micronutrientes, né, principalmente para o meu organismo. E aí a suplementação acabou entrando também nessa questão como a solução para tudo. Quando a gente fala de performance num nível, em alto nível, e aí esse alto nível significa você ter indivíduos completamente fora da curva, né, que treinam muitas horas no dia, que não tem a capacidade, talvez até digestiva, né, e tempo também para digerir, né, o suplemento pode vir como uma ferramenta, tá? Mas aí não é solução para todos. Não significa que se eu estou treinando, né, eu treino, sei lá, 4 horas por dia no total, ou então 6 horas até, mas eu tenho intervalos entre esses treinos. Vamos priorizar então aí a alimentação, porque provavelmente esse intestino está disfuncional, aí é claro, é uma questão de análise, né? É importante fazer esse tipo de análise, mas é muito comum, então é importante que inicialmente se faça se estabilize, né, esse sistema digestivo para que aí sim, talvez, né, entrar com uma suplementação, aí sim fazer qualquer tipo de manejo. Porque eu não posso simplesmente olhar para aquela pessoa, você faz o quê? Né, tem os meus atletas aí de triatlon presentes. Eu faço triatlon. E aí, então, toma aqui uma maltodestrina, se vira aí no whey protein que tá tudo certo. Né? E não é muito bem por aí, porque eu preciso analisar aquele indivíduo para saber se está tudo coerente com relação à alimentação, para que o sistema digestivo aconteça de forma plena. Senão eu não tenho porquê de suplementar. É o mesmo paralelo que a gente vê na parte de treinamento, de preparação, com o treino de força, né? Que é como se tudo se resolvesse com um treino de força. Então, pô, fulano tá performando, força, tem que fazer mais força, tem que fazer mais força. Tá com dor. Porque não fortaleceu. Tá com dor porque não fortaleceu. Quem nunca ouviu essa frase, né? Quem nunca? É É, clássico. então, o suplemento tá para nutrição, assim como o treino de força tá para educação física. É, isso fosse a grande solução, quando na verdade, assim, às vezes o que você precisa fazer realmente é aliviar um pouco aqui, dar um pouquinho de espaço para aquele sistema trabalhar, Uhum. Deixar fluir, né? né? Deixar respirar, É, sabe? exatamente. Dá um pouquinho de margem para esse sistema, para que ele Uhum. responda, né? Então, as pessoas ali, eu olho, né, para a pessoa e vejo ali que aquele fígado não está recebendo o carinho que poderia receber, sim, ou só de olhar. Exatamente. E aí Exatamente.
Pô, e aí o discurso vem de, pô, mas eu quero ganho de massa magra. Cara, vai ficar remando, vai ingerir suplemento, vai gastar uma fortuna com suplemento e vai ter dificuldade, enquanto não der um pouquinho mais de carinho com aquele fígado ali, né? É, É, hoje pode mesmo falar. eu conversando, né, com um amigo, exatamente isso, sabe? Gastava, quando treinava, enfim, para alta performance, gastava papo de quase R$ 1.000 em suplementação, e que na época assim, fazia um sentido porque era a única visão que se tinha, né? Era a única visão que ele tinha também, né? Esse meu amigo. E a partir do momento que começa a se familiarizar um pouco mais, até com o próprio corpo, né? Ou seja, começa a se perceber melhor, começa a observar que não precisa de tanto. Às vezes, na simplicidade, você consegue fazer uma correção, que é o caso da desbiose, né? Por exemplo, você faz uma correção e a partir daí você vê qual é o manejo seguinte. O que que você vai fazer em diante para garantir o objetivo do seu cliente, do paciente, enfim, do aluno. Então, a suplementação vem como se fosse uma saída, assim, tipo, a grande solução realmente da era, né, de alta performance, quando prioritariamente deveria se olhar inicialmente, né, a saúde da pessoa como um todo, né, reconhecer ali se há algum tipo de disfunção, né, seja a nível intestinal, a nível estomacal, né, e aí também a gente tem como visualizar, né, se a pessoa está muito preocupada, se ela está insatisfeita, infeliz, e isso acaba afetando também outras áreas da vida, né? E a partir daí entrar, no meu caso, com uma alimentação que favoreça, né, crie um ambiente para que qualquer outro tipo de manejo seja possível, né? Senão você acaba realmente sobrecarregando. E aí você entra num nível, por exemplo, de sobrecarga renal, de sobrecarga com suplemento proteico, isso é muito comum, uma sobrecarga hepática, né, com um suplemento também proteico, associado a uma alimentação não tão bem equilibrada, né? Porque eu faço suplemento porque eu não. Fora não ter muita fome, né? Mas eu não, enfim, eu não quero comer, eu prefiro tomar o suplemento. E aí, quando você vai ver as outras refeições, são refeições desequilibradas, sabe? Pobres, né? E aí, quer dizer, aí não adianta muito, né? Você ter suplementação no seu dia a dia, né? Ela não é uma solução para suprimir todos os micro e macronutrientes, né? Isso, a alimentação está aí para isso, né? A alimentação baseada, né? Vou ficar sempre nessa tecla, mas baseada mesmo nas frutas, verduras, nos legumes, né? Nos grãos e cereais integrais, né? É, Essa é a base. o que faz, as soluções elas são simples. Né? Uhum. Isso é outra lição que a gente pode levar aqui da live. Soluções são simples. O que vai fazer uma diferença é o olhar também ali do profissional para também identificar, porque por mais que seja simples, às vezes não é óbvio, né? Então é o olhar desse profissional também para identificar que solução simples cada pessoa se encaixa melhor e nessa troca, nessa Exatamente. colaboração, né, como a gente atua colaborando com a vida das pessoas, na Isso aí. troca encontrar em conjunto um caminho ali, né? Não tem, então assim, Uhum. não tem uma fórmula, Não. também não tem assim coisas mirabolantes para fazer, como a gente falou aqui, muitas vezes é até fazer menos, né? Exatamente. Mas aí o que vai fazer a diferença realmente então essa minha aluna que eu estava dando como exemplo aqui, que teve a melhora da dor, uma das grandes soluções foi a gente fazer uma manipulação ali de estômago que ela mesma consegue fazer, simples, rápida. E é isso. Temos 20 segundos para a gente se E despedir. já? É Caramba, rápido. gente. Agora só Credo. tem 10. Então, obrigada.
né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato. E é isso. Isso. E vem a próxima. Quando as crianças